Vamos lá então, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal da Revista Nobre Cidadão aqui no YouTube. E hoje, né, Josué, nós estamos recebendo a visita do ex-deputado Homero Marquesi. Seja muito bem-vindo, Homero, para esse nosso bate-papo. Rano, Josué, o prazer é todo meu. É uma honra estar aqui com vocês e quem está nos assistindo. Vamos começar falando um pouquinho sobre geopolítica mundial, vamos saber aí qual que é a sua perspectiva. Nos últimos anos aí, nos últimos meses também, vem acontecendo algumas tentativas, né, de assassinato. Nos últimos anos aí aconteceu a tentativa de matar o ex-presidente Bolsonaro, né, a facada. Aí teve a tentativa de matar também, durante a campanha, o Donald Trump, né, com aquele tiro, na orelha. E tivemos o assassinato do Miguel Uribe na Colômbia, né? E o assassinato agora do Charlie Kirk. O que que você acha que esses crimes têm em comum para você, Homero? Rano, o que eles têm em comum é uma intolerância completa com aquela pessoa que é identificada como adversário político. Houve uma radicalização no mundo e uma radicalização maior, inclusive, do lado da esquerda, que vê o opositor de direita como alguém que não vale a pena nem dialogar, não vale a pena nem conversar. O que se deve fazer é tirá-lo do jogo, seja com censura, com cassações, com expropriação de patrimônio, mas também agora com homicídios. É uma tendência que está ficando muito clara nos últimos anos. O rol que você leu ali não deixa dúvida em relação a isso. Em todas as partes do mundo, parece que houve uma radicalização forte da esquerda. E por que isso, Serrano Josué? É porque a imprensa, especialmente, acabou tratando o opositor como alguém que não tem humanidade. Acabou tratando como um animal. Sucessivas reportagens, sucessivos vídeos, demonizando líderes de direita, tiveram como consequência a criação de uma geração que entende que é justo fazer o que está se fazendo, que é legítimo, que é uma cruzada aceitável. E aí a gente chega em situações como a da semana passada, em que um jovem talentoso nos Estados Unidos, um conservador, líder de uma organização não governamental muito grande, que cresceu bastante, que ficou célebre por ir a universidades para fazer debates com pessoas que não pensam como ele, foi tido como alguém que deveria ser tirado do jogo. E aí recebeu aquele tiro. Estou falando do Charlie Kirk, recebeu aquele tiro do sniper americano que, ao ser preso e ao ser revelados os motivos por que ele fez aquilo, demonstra claramente que ele sofreu um processo de radicalização contra a direita americana. Josué, eu queria ouvir sua opinião também sobre esse assunto, porque tem acontecido isso e, infelizmente, assim, o debate deveria acontecer no campo das ideias, né? A gente acredita que teria que ser sobre opiniões, críticas, sugestões, e é muito triste, tá sendo triste demais ver essas notícias, porque o pessoal tá partindo para o lado do crime, de realmente tirar do jogo, né, Josué? Pois é, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite novamente, Fernando, por estar participando. É uma honra poder fazer o programa com vocês, tá? Tanto com o Fernando quanto com o Homero, uma pessoa que eu admiro muito. Então, em relação a isso, Fernando, basicamente o que acontece no mundo, e eu concordo com o Homero em relação a isso, é que a imprensa faz isso, né? A imprensa faz, o governo faz. Então, hoje em dia, termos como fascista perdeu o significado. Genocida perdeu o significado. Hoje, você não existe direita no Brasil, existe extrema direita. A direita no Brasil hoje é o Centrão. Se você vai analisar a Folha de São Paulo, Estadão, quando chamam de direita, estão falando do centro. E quando estão falando de extrema direita, estão falando da direita. Então, é muito complicado. Então, há sim uma desumanização. Mas eu vou um pouco além. Eu acho duas coisas. Primeira é que, vamos lá, se você analisar a longo prazo, o Charlie Kirk, ele era uma promissora
vamos dizer assim, conquista da direita dentro do parlamento. Então, basicamente, ele era um opositor político a longo prazo. Se olharmos as pessoas que sofreram atentados, eles representavam um grande risco ao sistema. Então, aconteceu isso com o Bolsonaro, aconteceu com o Uribe, aconteceu com várias outras personalidades, e eles acabam que matando no ninho. Obviamente, o que estão fazendo hoje com o Bolsonaro é matar ele, porque um parlamentar que não parla, ele não faz nada. O que que ele é? Ninguém. Eu nunca vi um preso ser proibido de falar. Olha o Daniel Silveira como é que tá. Então, quando você tem uma personalidade que pode surgir lá na frente como uma liderança, eles simplesmente calam agora. Então, na minha concepção, o que aconteceu lá foi exatamente isso. E a segunda questão que eu queria colocar aí para os meus nobres colegas é justamente a percepção de que, vamos lá, no país onde existe democracia, você consegue ter um diálogo, você consegue levar, de certa maneira, como o Fernando falou aí, é, no campo das ideias? Talvez não, Fernando. Num país onde há democracia, aí que está, você não consegue calar a outra parte. E aí você tem que partir para isso. Então veja, nos Estados Unidos não conseguiram calar o Trump, tentaram calar com bala. Não conseguiram calar o Charlie Kirk, foram lá e mataram ele. Agora, em países onde supostamente há democracia, aí você consegue calar. Calar com o quê? Calar com uma ordem judicial, calar usando o judiciário, calar tirando monetização de canal, calar prendendo a pessoa. Então, é isso que a gente tem que refletir um pouco. Eu acho que a população precisa entender, enquanto o STF está lá agindo fora das leis, né? Ele está agindo à margem das leis. A gente aqui está achando que está tudo muito bem. Veja, não estou dizendo que a gente precisa também pegar em pedaço de pau, ir lá e fazer como fizeram no Nepal. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a população precisa entender que esse processo vem acontecendo no Brasil. Aqui não precisam atirar, porque aqui eles usam do quê? De ordem judicial para calar os opositores. Mas para mim é sempre a longo prazo, Fernando. Quanto mais o tempo passa, a gente percebe que diminui o diálogo com a esquerda. A gente não está tendo como dialogar mais com a esquerda, né? Eles estão partindo realmente para a violência nos últimos anos, né? Oi, pode falar, Homero. Então, o Josué tem toda a razão. E o que é curioso nisso tudo é que parece que o radical é a direita. A maneira como a imprensa apresenta a situação é de que o radicalismo vem toda a direita, como o Josué falou. O centro hoje, eles chamam de direita o que é o centro, eles chamam de extrema direita o que é direita. Existe todo um ambiente propício para essa radicalização. Gente, vamos trazer o debate um pouquinho aqui para o Brasil agora. Homero, o Barroso essa semana sobre as sanções dos Estados Unidos, né? Diz que há uma incompreensão sobre os julgamentos do STF. O que que você acha sobre essa afirmação dele? Primeiro, Serrano, eu achei muito simbólico aquele discurso dele sobre as sanções. Ele estava abalado, ele estava emocionado, inclusive, porque lembrou que nos Estados Unidos ele costumava trabalhar, costumava passear, tem patrimônio nos Estados Unidos, aliás, um belíssimo patrimônio nos Estados Unidos, e você vê que ele sentiu as sanções. Essas sanções por parte do governo americano, que no caso dele, por enquanto, né, a perda de visto para ele, possivelmente para a família, elas foram muito importantes para conter os abusos do Supremo Tribunal Federal, porque elas tocam naquilo que é caro para eles. Esses ministros são altamente vaidosos, né? O ministro Barroso era professor em uma universidade importante dos Estados Unidos. Imagino que nas suas aulas ou nas suas conversas com os demais membros da comunidade acadêmica dizia que estava salvando a democracia no Brasil. Aí, de repente, ele aparece sancionado como violador de direitos humanos, essa cara dele cai, né? Ele perde essa possibilidade de exercer a sua vaidade. Isso é muito duro para ele. Você vê que isso é muito duro. Esse discurso que ele fez se defendendo é improcedente. Como não tem censura no Brasil, eles censuraram milhares de pessoas, censuraram parlamentares, censuraram sem respeitar o devido processo legal, sem que as pessoas soubessem o que estava acontecendo, sem saber da existência do processo, como aconteceu no meu caso. Eles
derrubaram redes sociais, tiraram o Twitter do ar por mais de um mês no Brasil, uma coisa que não aconteceu em pouquíssimos, que aconteceu com pouquíssimos lugares do mundo. Prenderam sem devido processo legal, ou seja, eles são merecedores de tudo que aconteceu. E causa espanto ouvir dele esse tipo de coisa. É a reação de alguém que está vivendo um luto, né? Está tentando negar a responsabilidade pelo que aconteceu. Certo, ô Josué, e ele também relatou, puxando um pouquinho disso que o Homero disse, que no Brasil ele diz em certo momento que não existe censura, que cada um lê o que quer, que assiste o que quer nos canais de internet, televisão, que cada um tem a liberdade de escolher a interpretação, da forma que desejar. É muito pelo contrário. A ditadura existe quando você censura pontos específicos, principalmente num país tão grande quanto o Brasil, em que você simplesmente faz aquilo que você quer. Veja, o ministro Barroso, ele representa o STF, e o STF, eu não sei o que meus amigos aí acham, eu não falo meus amigos apenas de vocês estão aqui comigo na bancada, mas para quem está me ouvindo. Vocês acham normal o STF dizer o seguinte: não, beleza, vocês podem aí aprovar a anistia, só que eu já estou adiantando meu voto, como o Gilmar Mendes fez, é inconstitucional? Isso é crime de responsabilidade, Fernando. Ele não pode tomar partido político, ele não pode dar sequer uma opinião política. Está previsto na lei, é crime de responsabilidade e o ministro do STF teria que ser impeachmentado por isso. Alguém acha normal o ministro do STF dizer, olha, se vocês me impeachmarem, eu não vou sair. Cara, isso não é normal. Agora, vamos fazer essa analogia, tá? Que não pode ser feita, porque o ministro do STF não é eleito. Mas vamos fazer essa analogia. Pega essa fala do ministro do STF e coloca para o ex-presidente Bolsonaro. Se ele tivesse dito isso, olha, tudo bem, mas se eu perder a eleição, eu não saio. Isso é golpe. Isso é golpe. E o que eles estão fazendo é justamente isso. Acuse-os do que você faz, né? E seja aquilo que você fala que o outro é. Cara, não tem lógica a gente aceitar isso, sabe? Eles estão muito, mas muito longe dessa margem que eles já ultrapassaram faz muitos anos. E a gente está agindo como se tivesse tudo normal. Porque é muito difícil, Fernando, é muito difícil, isso é uma percepção minha. Quando a gente está ali próximo ao que está acontecendo, você meio que normatiza. Você normaliza as coisas. Você olha e fala, cara, eu vou seguir essa regra. E essa regra para mim vai ser normal. Qual que é? Do costume. Se você vê barbárie acontecendo todos os dias, vai chegar um momento em que aquela barbárie que está acontecendo para você é normal. Mas para você que está vivendo isso, mas para o mundo inteiro não. Então como é que você vai explicar para fora que o Alexandre de Moraes nos livros não é mesmo o mesmo Alexandre de Moraes na vida real? É isso o que eu sempre falo. Então, para mim, o que está acontecendo é que o STF já ultrapassou essa linha e esses vídeos desse pessoal aí, eu concordo com a Mera, existe muito ego para esse pessoal, mas existe o ego para uma personalidade política e eles não podem ser isso. Eu não estou dizendo, Fernando, que seria uma coisa, poxa, ele é político, ele não deveria. Não, não é não deveria, ele é proibido de ser uma entidade política. O STF, ele deveria ser uma entidade técnica e que já ultrapassou e negou direitos há muito tempo. Então, para mim, é apenas um discurso para ficar gravado, para lá na frente eles puderem ter material. Porque lá na frente eles vão falar, olha, não é bem assim. Ô criancinha que está na escola, olha, esse vídeo aqui do Serrão, não, esse vídeo do Homero, não escutem. Olha, isso aqui tá errado. O que tem que escutar é o quê? É o vídeo do Barroso falando lá. Tanto que, quando fizeram a cariação entre os investigados, ninguém pôde filmar. Ninguém pôde filmar. Agora, quando no julgamento e que as pessoas não podem falar, aí usaram, até trocar as câmeras, que nós pagamos com o nosso dinheiro, né? Trocaram as câmeras, deixaram em Ultra HD, justamente para quê? Para poder ficar registrado. Então, para mim, é só um passo na história que eles estão querendo dar para reescrever a história lá na frente. Ô, Homero, e mais para frente um pouco, eu gostaria de ouvir você agora sobre isso. O Barroso também disse, abre aspas, não é justo punir os ministros que, com coragem e independência, cumpriu o seu papel. No Brasil, a ampla maioria da sociedade reconhece que houve uma tentativa de golpe e que foi importante julgar os seus responsáveis.
Você, né? Estou perguntando para você porque você acompanhou várias manifestações, você se colocou presente, inclusive lá em São Paulo, subiu no caminhão lá, acompanhou de perto as manifestações. Você realmente acredita que ampla maioria da sociedade brasileira acredita, Eu não como ele sei de diz, onde né? que ele está tirando esses números, viu, Serrano? Deve ser daquelas pesquisas Genial Quest, que o PT adora divulgar. A Genial Quest, na última eleição presidencial, no primeiro turno, que houve uma diferença muito pequena entre o Lula e o Bolsonaro, dava que o Lula estava 15 pontos na frente, 10 pontos na frente. É sempre esse instituto que está agora fazendo as pesquisas divulgadas, por exemplo, pela Globo. Eu acho que a maioria esmagadora da população brasileira entende que não houve uma tentativa de golpe no Brasil. E quem acha que houve uma tentativa de golpe no Brasil é normalmente alguém que é ideologicamente alinhado com a esquerda e que, portanto, tem interesse em ver que houve uma tentativa de golpe no Brasil. Mas não houve uma tentativa de golpe no Brasil. E o Supremo Tribunal Federal, hoje, ele é muito mais do que um tribunal. Hoje ele é um integrante do consórcio que administra o Brasil, junto com o executivo, junto com a grande imprensa. Então, quem cometeu irregularidades no país foi o Supremo Tribunal Federal. Quem deu o golpe no país foi o Supremo Tribunal Federal. A gente não pode ter receio de falar isso, porque foi de fato o que aconteceu. E mais para frente, quando essa história for revista, porque tem um negócio também, Josué e Serrano, a história demonstra que o mundo dá voltas, que o poder muda de mãos. Como diz o Paulo Figueiredo, o chicote muda de mão. A pessoa que é oprimida hoje pode ser a opressora mais para frente. E eu imagino quando essa loucura institucional que o Brasil se meteu acabar, se esses ministros não deverão ser responsabilizados pelos que fizeram, porque o que eles fizeram foi muito grave. Você veja, o Brasil só fala em Supremo Tribunal Federal dia após dia. Não tem mais outra pauta o país. É muita energia despendida com isso. Eles, portanto, assumiram o Brasil para eles mesmos quando eles não tinham nenhum poder de fazer isso. Josué, Fernando, e para você, porque assim, alguns órgãos de imprensa, a gente está relatando que está sendo para o Supremo Tribunal Federal, igual nesse anúncio que ele fez, todo emocionado, um desgaste muito grande por conta de um ministro só. Se fosse, de repente, algum outro ministro, com menos relevância, às vezes, no cenário, já teriam descartado. Você acredita que, por ser Alexandre de Moraes, tá valendo a pena os ministros, né, pagar o preço para blindar ele? bom, Fernando, assim, vou pelo começo, né, do que a gente está dizendo aqui, sobre pesquisas, porque, obviamente, ele está se baseando em pesquisas. Eu acho que pesquisas de opinião deveriam ser criminalizadas no país. É algo muito sério. Chega ao ponto de você manipular as eleições, você manipula o voto do povo. Né? E nós tivemos aqui no Paraná voto para senador prejudicado por causa de pesquisas. Tá? E eu acompanhei isso, e eu acho que isso aí deveria ser uma pauta da que a direita deveria levantar, uma bandeira, criminalizar pesquisas de opinião, porque não tem qualquer fundamento científico em relação a isso. Parece a questão de, sabe, tratamento homeopático. É o mesmo fundamento científico que tem o tratamento homeopático. Para mim, não tem fundamento científico nenhum. E em relação ao que o Homero falou, é exatamente isso. Aliás, a gente tem que lembrar aqui que o Homero é vítima do sistema. O Homero foi censurado pelo Alexandre de Moraes lá atrás e teve a sua candidatura prejudicada. O Homero foi o exemplo vivo do que aconteceu. Porque era um possível opositor político das ideias, no campo das ideias, e o que o STF fez? Olha, tira do jogo. Foi ou não foi? Foi isso que aconteceu. Então teve as redes sociais censuradas, que hoje em dia você, nas redes sociais, o PT não gosta das redes sociais, fica toda aquela coisa, porque é a direita que está mais engajada. Mentira, cara. É mentira. É justamente por causa da mentira que eles não gostam. Porque na rede social a gente mostra a verdade e a gente consegue derrubar as narrativas da esquerda. É por isso que eles não conseguem ter vez nas redes sociais. E o Homero foi vítima do sistema, porque foram retiradas as redes sociais dele, justamente no momento em que ele, como parlamentar, não poderia ter sido
calado. E ele era um parlamentar que perdeu o parlar, quer dizer, ele deixou de falar. Então a gente começa a entender. Só que o grande problema, e aí entra na resposta que você fez, da pergunta que você fez, é que os outros ministros irão sim responder, todos, todos. Por quê? Porque a gente não consegue mais individualizar a pena de cada ministro. Fernando, porque eles fizeram tanta coisa durante tantos anos que se você for quantificar, meu querido, quantas gerações eles vão ter que ficar presos? Não dá, você entendeu? E ninguém quer a morte de ninguém aqui. A gente quer que eles paguem pelos crimes que eles cometeram. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Esse do Homero, eles não vão pagar. Porque eles cometem uma coisa em cima de outra, sabe? São camadas. E a gente só consegue ver, e a sociedade principalmente, só consegue ver a última. Mas o negócio, ele deixou de feder, mas ainda existe. Está lá embaixo, naquela camada lá embaixo, em que eles fizeram isso, mas eles não vão pagar. Com certeza não vão pagar. Infelizmente, Fernando. Romero, essa semana a gente teve a votação da pauta da urgência da anistia no Congresso, né? Inclusive, eu estava assistindo no canal do Paulo Figueiredo Show, que ele vê como uma vitória, porque antes, até um tempo atrás, a gente nem via possibilidade da anistia ser pautada no Congresso. E pelo trabalho que o Eduardo e ele tem feito lá nos Estados Unidos, as coisas estão mudando e eles estão pautando essa anistia. Segundo ele, o relator que o Hugo Mota escolheu já disse em entrevista que vai conversar, que ele tem que ele conhece todo mundo, que ele tem conhece o Alexandre de Moraes, que conhece o ministro, outros ministros lá do STF, que vai conversar com a esquerda, que ele tem campo aberto com a esquerda, com a direita. Vendo toda essa situação, Homero, você acha que vem por aí um texto de anistia para absolver todo mundo realmente, essa anistia ampla e geral e restrita, ou você acha que vai vir um texto para tentar ludibriar a população, o país, os americanos, e você acredita que eles vão conseguir esse objetivo? Que tipo de texto que vem? Encontraremos uma anistia light ou uma anistia ampla, geral e restrita para você? Eu acho que a gente tem que destacar o papel da oposição nesse processo. Eu já fui crítico de algumas condutas da oposição, mas dessa vez ela fez o que podia fazer. Conseguiu algo muito importante, que é votar em regime de urgência urgentíssima o projeto de lei da anistia. O que significa isso? Significa que o projeto não passa por comissões. Quando o projeto de lei passa por uma comissão e lá não tem prazo definido para sair de uma comissão, pode ser que o projeto nunca mais seja votado. Pode ser que leve anos. Não é normalmente uma comissão só porque ele passa, são várias. Dessa vez não, é como se todo o plenário fosse uma comissão só. Então o relator faz o texto dele, do projeto de lei, e os demais deputados votam. O que aconteceu? O Hugo Mota, a gente sabe como é que ele é, a gente sabe que ele é um adesista, ele é alinhado com o Supremo Tribunal Federal, ele é marcado por um instinto de sobrevivência, só pautou esse projeto da anistia porque teve uma pressão muito grande, mas ele não quer realmente fazer uma anistia ampla, geral e restrita. E o Paulinho da Força, que é o relator, é uma pessoa que sempre foi alinhada com a esquerda, tem ótimos contatos no Supremo Tribunal Federal, também não vai apresentar um texto de anistia ampla, geral e restrita. Isso significa que a oposição foi tapeada, tal. Eu não chegaria a dizer isso, porque a oposição fez o que podia fazer. E ainda dá para fazer mais, porque quando o relator apresentar o seu substitutivo, ele tem já um texto lá do projeto de lei. Ele vai apresentar um substitutivo. Pode ser completamente diferente. Já estão falando que agora não é mais anistia, é redução de penas, é a lei da dosimetria, alguma coisa assim. Mas quando ele apresentar esse texto, a oposição também vai poder apresentar um substitutivo ao substitutivo. E aí vai para o plenário para votar. O que vai acontecer? Será que a oposição vai ter voto suficiente para votar a sua versão? Ou vai prevalecer a versão do relator? Normalmente, numa situação como essa, em que já houve a designação do relator, possivelmente já houve conversas entre líderes partidários, normalmente tem mais chance de passar o texto do relator. Agora, tudo pode acontecer, né? Nós temos aí, acho que 2 semanas pela frente, mobilização popular, vamos ver o que ia acontecer. Agora, se o texto do relator for aprovado, isso vai ser uma derrota para a oposição, eu não pensaria dessa forma. Eu acho que a oposição fez o que era possível.
Novos textos poder ser apresentados mais para frente. E entre ter um ganho e entre não ter nada, eu acho que os manifestantes de Rio de Janeiro, pelo menos, vão aceitar ter o ganho. Eu acho que a maior parte deles vai estar liberada da prisão, por exemplo, mesmo que o texto aprovado seja do relator. É assim que eu vejo. Isso aí é um fato que não fez a gente ganhar a guerra ainda, mas conseguimos avançar um pouquinho, ganhar, digamos que seja um território a mais. E aí Sem agora dúvida. vem outra briga, né, Josué? Porque agora entrou em caráter de urgência. Então é isso que o Homero falou. Agora começa uma outra situação, aí vem pressão popular, aí vem pessoal ligando, né, pros deputados para fazer pressionar a imprensa, manifestação popular. O que que você acha, Josué? É isso aí? Fernando e Homero, nós não temos a maioria no parlamento de direita, tá? A maioria no parlamento é do centro. Então, são pessoas aí, como o Homero colocou, né? É o que se tem de fisiológico dentro do nosso Congresso. E aí, basicamente, o que acontece, Fernando, é que politicamente, então é uma visão minha política, em vez de você, poxa, olha o que está acontecendo. O que está acontecendo, basicamente, Fernando, é que nós estamos nós três aqui conversando. Mas eu vou para casa ver meu filho. Vocês vão para casa, o Homero vai para casa ver o filho dele. E a gente dorme na nossa cama. E a gente está dando nossa opinião aqui. Possivelmente, pessoas não concordem com o que a gente está dizendo, mas eu não estou preso por crime de opinião. E tem muitas pessoas presas pelo que aconteceu. Mas mais que isso, essas pessoas, elas se dedicaram a uma coisa que estavam ali. Muitas delas nem quebraram nada, mas estão lá presas, sem poder ver o filho crescer, sem poder tudo isso que a gente está falando. Mas os líderes, que são as pessoas responsáveis por falar por essas pessoas, estão presos também. E aí? E aí? Agora, politicamente, vale então a gente aprovar uma anistia light, que vai diminuir a pena mas essas pessoas não vão ficar livres, vão só apenas diminuir a pena. Mas o Bolsonaro vai ficar inelegível, porque a grande sacada é, vamos agora, nesse momento, o Centrão, tá? Vamos pegar agora, tirar o Bolsonaro da eleição, depois da eleição a gente dá anistia para ele. Quem ganhar vai dar anistia para o Bolsonaro. Mas e até a eleição? Não, até a eleição não vale. Desculpa, é a minha opinião, mas é o mesmo discurso que a Globo tem, que o Estadão tem, que alguns juristas têm, inclusive alguns ministros do STF dizendo o seguinte: olha, né, essa linha foi ultrapassada lá atrás, a gente não poderia ter tomado essas decisões, mas é porque tinha o bolsonarismo, era muito pior o bolsonarismo. Né? Então, aí saiu muitas matérias nessa última semana, saíram matérias falando o seguinte: e aí? E depois da condenação do Bolsonaro, será que o STF vai pular o muro de volta? Então, é a mesma percepção. Vamos aí deixar o Bolsonaro inelegível, porque ele é um capital político. Ele é um capital político. O Bolsonaro hoje tem metade da população. E eu não estou falando de pesquisa de opinião, estou falando de voto. De voto. E aí o que você faz? Tira ele? Ah, vamos tentar eleger outro. Aí depois a gente coloca ele de volta, deixa ele livre. Mas, na minha opinião, desculpa, sabe, Fernando, politicamente estão cometendo um grande erro fazendo isso. Porque anistia, para começo de conversa, não é anistia o nome, porque foi uma injustiça feita. Né? Para mim, a pressão deveria cair em cima dos senadores, para que ocorressem processos de impeachment e tudo mais. Ano que vem tem eleição para isso. Então, na minha concepção, a anistia só existe uma, que ela é ampla e restrita. Uma anistia light hoje só vai dar mais poder para o STF e vai jogar uma pá de cal em cima do que a gente entende politicamente como um suspiro da direita. Querem dividir aí o legado do Bolsonaro? Vocês podem até tentar fazer. Mas o grande problema lá na frente é que a esquerda não faz isso. Não faz. E olha só, só tem o Lula. Sim, só tem o Lula, mas não faz isso. Então, ao fazer isso, eu acho que é um grande tiro do pé da direita. E é sim o que possivelmente, aí eu concordo com o Homero, possivelmente vai acontecer nos próximos dias. A gente vai ter aí uma apresentação de uma anistia light, uma aprovação de uma anistia light,
e a gente vai ter a direita sendo colocada numa situação bem ruim, porque assim, ou você apoia que aquele pessoal do dia 8 vá para casa numa prisão domiciliar, por exemplo, ou você é o ruim da história que não vai aprovar que essas pessoas saiam da cadeia só para defender o seu líder. Esse vai ser o discurso do outro lado, porque para mim esse é o caminho que está sendo seguido agora, principalmente porque aqueles velhos da caverna saiu lá agora para tentar dar opinião em relação a essa anistia. Esse pessoal aí, Temer, esse pessoal que gosta aí, sei lá, cara, tira as teias de aranha e sai para querer dar opinião agora em relação ao que está acontecendo. Já desenterraram eles lá para eles poderem falar e esquecem tudo que eles fizeram lá atrás. Então é isso, Fernando. Você queria complementar alguma coisa, Homero? Não, acho que é isso mesmo que o Josué mencionou. As próximas semanas vão ser decisivas. O que deve acontecer, eu acho? Eu acho que vai ser dobrada a pressão americana, porque o momento é de definir o texto, e possivelmente nós vamos ter movimentos populares aí, para que o texto seja o mais amplo possível. As próximas semanas, portanto, vão ser bem decisivas. Homero, você divulgou nas suas redes sociais, no Instagram, eu vi lá. Vamos trazer um pouquinho para o Paraná agora. Os valores das novas tarifas do pedágio aqui no Paraná, e na nossa região. Gostaria que você comentasse um pouquinho, até para o público que nos assiste, para ver como que vai ficar, como que você viu os novos valores. Inclusive, pessoal, quem quiser dar uma olhadinha nos novos valores, entra lá no Instagram do Homero Marques, que tá tudo descritinho lá para vocês. Serrano, nós tivemos os contratos passados, que terminaram em 2021, que foram o grande trauma, eu acho, da vida pública do paranaense, né? O paranaense sentia com razão que estava pagando um pedágio muito caro. Por quê? Porque estava caro mesmo, subia todo ano e não tinha obra. Então houve o desafio de fazer um novo modelo, que foi lançado em 2023, com a contratação de 2 lotes, depois em 2024 foram mais 2 lotes, e agora em 2025, os últimos 2, no total de 6 lotes. São 3.300 quilômetros de rodovias no Paraná, que vão estar pedagiadas ao final desse ano de 2025. E no próximo dia 23 de outubro, tem o leilão do lote aqui da nossa região de Maringá, o lote 4. Um trecho que vai de Maringá até Diamante do Norte, pela 376, né? Ali o caminho para Mandaguaçu, Paranavaí, Nova Esperança, Castelo Branco. Outro trecho que vai de Maringá até Guaíra, passando por Jussara, Cianorte, Moarama, Francisco Alves, Guaíra. E um terceiro trecho, todos no mesmo lote, né? Um terceiro trecho que vai de Maringá até Londrina e vai terminar lá em Jataizinho, no Norte Pioneiro. As tarifas que vão para leilão, e você, quando falou das tabelas, estava se referindo a isso. Eu coloquei ontem no meu Instagram uma estimativa do valor das tarifas caso a cobrança começasse hoje. Eu peguei o IPCA e atualizei. Aquelas praças que já existiam, por exemplo, a Praça de Marialva, que é chamada pelo contrato de Managuari, fica ali na divisa entre Marialva e Managuari. Ela vai ter uma redução de pedágio realmente. Só que, em alguns casos, isso não vai acontecer. Por exemplo, para ir até Porto Rico, hoje o maringaense ele passa, quer dizer, até 2021 ele passava pela praça ali de Castelo Branco. Essa praça de Castelo Branco vai ter o pedágio reduzido. No entanto, nós vamos ter uma nova praça em Guairaçá. Se você somar o valor das duas praças, quem vai para Porto Rico vai pagar mais. Quem vai para Guaíra vai ter que passar por 4 praças de pedágio. Praça em Jussara, praça em Cianorte, praça em Umuarama e praça em Francisco Alves. Quem for para Cianorte paga uma vez, quem for para Umuarama paga 2 vezes, assim por diante. São praças novas com valores não baixos, são valores acima de R$10. E o que eu peço, Serrano, é que o governo do Estado e o governo federal exijam efetiva concorrência no dia 23 de outubro, porque se forem essas as tarifas de partida, não, acho que vai frustrar um pouco o paranaense, vai ser um valor alto a pagar. Então a gente tem que ter efetiva disputa para que os interessados no lote cheguem lá e digam, olha, eu posso fazer esse contrato por 15% a menos ou 20% a menos, porque ganha a licitação a empresa que se dispuser para praticar o maior desconto nas tarifas. E o momento é esse, a gente espera que tenha 3, 4, 5 concorrentes, que haja disputa em viva voz, como aconteceu com o lote 3 aqui no Paraná, que chegou a um desconto de
26,60% na tarifa. A gente espera que isso aconteça também agora, porque se não acontecer, vai ser bastante frustrante. São 30 anos de contrato pagando tarifa alta. Josué, outro assunto que movimentou a Câmara de Vereadores na sessão dessa quinta-feira foi um pedido de cassação da vereadora Gisele Bianchini. Eu sei que você acompanhou esse momento, você acompanhou a sessão online. Conta pra gente um pouquinho de como foi essa sessão, de como foi esse pedido de cassação contra a vereadora Gisele Bianchini do PP. Bom, em relação ao pedido, né, de cassação da Gisele Bianchini aqui em Maringá, o grande problema, Fernando, é que a gente vê que, na verdade, foi uma coleira que colocaram em cima da vereadora, né? Para você entender, ela disse que recebeu a notícia quando chegou. E realmente ela passou a sessão inteira sem falar nada. E no final, todos os vereadores votaram contra. Mas essa questão de unanimidade, sabe, sempre o voto ser, ou o painel está todo vermelhinho, ou o painel está todo verde, isso gera um problema muito grande para a credibilidade da Câmara em relação a Maringá. Pelo menos deveria, né? O povo deveria estar acompanhando. Então são poucas pessoas que acompanham ali juntamente comigo, a gente debate ali, né, no chat da Câmara. Convido a todos, sempre terça-feira e às 9h30 da manhã, né, deveria ser à noite, mas enfim, na manhã eu sempre estou acompanhando ali e comentando. O que eu acho, tá, que o que é muito preocupante são os motivos, né, desse pedido de cassação. É o fato dela estar pedindo, né, pela ordem, que para quem não está acostumado com os termos, é como se naqueles filmes de Hollywood o pessoal falasse assim, né? Eles sempre falam, pedem a palavra, né? Então, aqui no Brasil é pela ordem e ela sempre faz isso, às vezes de forma errada, mas ela faz. E aí, no pedido de cassação, está dizendo que ela é inconveniente. Cara, mas ela é parlamentar. Está dizendo lá que ela teve uma questão de apropriação religiosa e depois uma briga, que ela elevou o tom de voz contra os parlamentares. Olha, eu prefiro 1000 vezes alguém gritando comigo e sendo honesta do que pessoas que citam você e são desonestas e depois pedem desculpa com a cara lavada, mas a gente sabe que é na maior falsidade. E é isso que acontece dentro da Câmara, sabe? Então eu acompanho, são meus funcionários, é interessante dizer isso aí, a gente que paga o salário desse pessoal, então a gente tem que ficar em cima deles para que eles cobrem a prefeitura. A Gisele, que ela, né, fala que ela é patriota, mas ela não cobra a prefeitura quase nada. Quando cobra a prefeitura, fala que a culpa não é do prefeito, a culpa é da gestão anterior. E o que eu vejo disso tudo é que agora, daqui para frente, ela vai mudar as atitudes dela em relação a tudo dentro da Câmara, né? Em relação ao prefeito, ela já não fiscalizava mesmo, já sempre ficava lá só elogiando, agora ela vai continuar. O que me chama a atenção, sabe, Fernando, é que ela é uma parlamentar que quando uma companheira dela, né, que no caso a Cris Laura, foi cassada e foi perseguida antes de ser cassada, ela se ausentou. E agora não tem ninguém para defender ela. Então, que isso sirva de lição para os demais. Todos ali pensam um pouquinho diferente. E quando você tem uma inquisição, você tem uma inquisição para aquele que pensa muito diferente de você. Só que a ditadura, o chicote, ele vai batendo e vai batendo e vai batendo. Quer dizer, aquele que pensa muito diferente foi exterminado, beleza. Aí eu estou tranquilo porque foi com ele. Aí depois o que pensa um pouco diferente foi exterminado, beleza. Ainda estou com a galera aqui. Mas aí vai chegar um momento onde você vai pensar um pouco diferente. E vai ser motivo para te exterminarem. E não vai ter ninguém desse lado aqui que foi exterminado para te proteger. Então a gente tem que pensar muito bem no que está acontecendo na Câmara de Vereadores de Maringá, porque infelizmente é o que a gente tem, né? É o que a gente tem que deveria nos representar, mas que não faz. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa da revista Nobre Cidadão. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso programa e gostaria de agradecer a presença aqui do Josué no nosso programa. Muito obrigado, Josué, sempre com informações e comentários muito relevantes. Quero agradecer também, Fernando, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra participar do programa juntamente com você e dessa vez com o Homero, uma pessoa que eu admiro demais, e você também, uma pessoa que eu acho que está fazendo um belo trabalho
que é o que dá para ser feito e a gente está se esforçando bastante para poder trazer informação para o pessoal, sabe, acompanhar mais. Eu acho que isso é importante. O povo tem força, mas eu acho que muitas pessoas não sabem do que está acontecendo e nem se interessam porque acham que, de alguma maneira, a política não faz a diferença. Mas é muito pelo contrário, a política é um único caminho. E a gente está fazendo um trabalho que, sinceramente, se não fosse você, se não fosse o Homero, se não fosse o pessoal do partido, eu acho que eu estaria meio perdidão, tá bom? Então, muito obrigado novamente pelo convite, agradeço demais, é uma honra sempre poder estar aqui e fazer essa parceria com vocês. Tenham um bom final de semana, fiquem com Deus e até a próxima. Homero, eu gostaria de te agradecer demais e falar que nós admiramos o seu trabalho, tá bom? Queria agradecer imensamente a sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado. Eu agradeço muito, Serrano, o convite de participar no programa, foi muito legal. Agradeço muito ao Josué também pelas reflexões e um grande abraço a vocês e a todo mundo que nos acompanhou. Bom, pessoal, e assim nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo programa.